Alongamento, mito ou verdade? Eu passo por diversas situações aqui no consultório em que o paciente me pergunta: eu devo ou não devo fazer alongamento no meu dia a dia? Eu devo ou não devo fazer alongamento antes ou depois da prática esportiva? Essa é uma pergunta que sonda muitas pessoas, até mesmo os cientistas, os estudiosos da nossa área. O que acontece? Eu vou contar uma breve história sobre o alongamento. O alongamento foi fortemente estudado, iniciado os estudos na década de 80. E nós hoje sofremos uma ressaca, vamos dizer assim, desses estudos que iniciaram nessa década de 80, em que as pessoas mandavam a gente fazer Cooper e alongar para ter uma vida saudável. Na verdade, o que acontece? Nos últimos 30 anos, os cientistas da nossa área, fisioterapeutas, educadores físicos, da área de biomecânica, passaram intensamente fazendo estudos na busca de provar cientificamente se o alongamento funciona ou não funciona. E hoje, 30 anos depois, o resultado dessas pesquisas é que não existem evidências científicas provando que o alongamento de fato, aquele alongamento que é feito no dia a dia, próximo ou antes da prática esportiva ou após a prática esportiva, tem eficácia na geração de resultados. O que eu vejo na prática clínica e também fundamentado em vários estudos mais modernos que estão acontecendo. Veja bem, eu quero falar para você sobre 3 importantes fatores que, ao alongar, você coloca a sua estrutura sob um risco de lesão. A primeira dica é o seguinte: quando você alonga, existe uma estrutura que chama actina e miosina. São 2 pontes de ligações que existem dentro da estrutura fisiológica do músculo, dentro da célula muscular, que elas se conectam para fazer a contração da musculatura. Quando você alonga, olha a primeira coisa que acontece. Essa sobreposição de actina e miosina, elas se afastam muito e ficam muito longe uma da outra. Automaticamente, o time a velocidade que vai levar para a sobreposição dessa actina-miosina para fazer o encaixe é muito mais lento. Isso faz com que, no momento de uma explosão, seja numa contração muscular, no exercício de musculação ou na prática de exercício físico, até o momento que ela faz essa sobreposição para acontecer a contração, isso perde esse time se torna lento, com isso tem-se então uma predisposição a fazer uma lesão do tipo uma distensão neuromuscular. Então, conclui-se nesse momento que, se você alonga, você aumenta a distância da sobreposição de actina com miosina, que são as 2 proteínas, e, consequentemente, você está modificando a velocidade da contração muscular, e isso está te colocando propício a romper, a rasgar esse músculo, ok? Bom, o segundo aspecto, e muito importante que eu vejo ao fazer alongamento, e eu vejo isso nitidamente na prática clínica, pessoas que têm aquela tensão, aquela necessidade de ficar alongando, elas normalmente porque sofrem de uma instabilidade articular. Em outro vídeo eu vou falar sobre o que é exatamente a instabilidade, mas para você entender o que é como se você tivesse uma roda de carro bamba. A articulação ela tem um eixo, ela tem um ponto de fixação, no qual ela funciona dependendo de uma boa coativação, ou seja, de um bom sincronismo da musculatura para manter ela estabilizada e organizada. Quando você alonga, você automaticamente modifica o padrão de contração dessa musculatura. E isso faz com que o músculo A fica mais forte do que o músculo B. Ou seja, esse músculo B que passou por um alongamento, ele vai trabalhar menos. Com isso, você vai aumentar a instabilidade, ou seja, essa diferença de contração entre esses pares de força muscular, e isso vai colocar a sua articulação propícia a uma instabilidade.
a principal consequência de uma instabilidade articular é o que a gente vê hoje chamada artrose, que é o desgaste da articulação proveniente de uma instabilidade ou uma desorganização mecânica dessa articulação. Com isso, a cartilagem sofre mais atrito, né, com mais atrito, e esse atrito vai levar a um desgaste precoce, ok? E o terceiro ponto que eu quero falar é sobre performance. Das duas situações que eu falei anteriormente, a terceira é a consequência. Automaticamente, quando você tem esse aumento, esse afastamento da sobreposição somada com essa instabilidade articular, você que gosta de prática esportiva, você vai ter um menor rendimento na prática do esporte, ou seja, vai diminuir a tua performance. Então, esses são os 3 fatores que, ao usar o alongamento aleatoriamente e seja ele naquela estrutura que você não está precisando, você aumenta o teu risco de lesão. Então, agora eu quero deixar uma dica para você substituir técnicas de alongamento que são técnicas ditas arcaicas, ok? Isso mesmo, ditas arcaicas, que nós vamos substituir por técnicas modernas que a gente usa, orienta o paciente a fazer no dia a dia, ou o atleta fazer também em determinados momentos do dia, não antes da prática esportiva, nunca antes da prática esportiva. Olha essa dica que eu tenho para você, que é sobre como você inibir aquela tensão da musculatura posterior de coxa que você vai fazer 2 dias antes daquela prática esportiva. Ou seja, se você vai correr numa terça-feira, você deve fazer essa técnica que eu vou te ensinar num domingo ou no máximo na segunda-feira, 24 horas antes dessa prática esportiva. A dica de hoje que eu tenho para você, ao invés do alongamento, nós vamos substituir essa técnica de alongamento por uma técnica que chama inibição neuromuscular, com muito mais eficácia e muito mais dinamismo que vai dar para o tipo de trabalho que você quer fazer e vai ganhar mais mobilidade sem instabilizar a coluna, o quadril ou aquela articulação em questão. Então olha essa dica que eu tenho para você, como inibir, como fazer uma inibição da musculatura isquiotibial. Então aqui tem um paciente, né, aqui como modelo, nós vamos pegar o alinhamento desse ossinho do pé, que é o maléolo aqui, na mesma direção do osso do quadril, que é o trocânter. Aqui, deixando a perna bem orientada, bem alinhada, você vai fazer uma ponta de pé, isso, assim, uma ponta de pé de bailarina, respira profundo. No momento da expiração, você vai suavemente esticando o seu joelho. Isso, respira profundo de novo. No momento da ex, ganha um pouquinho. E é sutil mesmo, não é uma intensidade vigorosa. Mais uma vez, respira, solta. E aqui a gente vai observando que essa paciente vai melhorando essa extensão de joelho. A gente está trabalhando exatamente essa musculatura. Solta. Não tem sofrimento, respira profundo. Isso. Solta. E aí quando chega aqui, ao final de umas 5, 6 respirações profundas, ela vai participando ativamente dessa inibição. O principal objetivo aqui é criar um afastamento desses fusos e fazer com que essa musculatura pare de trabalhar além do normal, além daquilo que é a ativação neuromuscular natural que ela deveria fazer. Outra dica que eu quero deixar é, ao invés de alongar, sempre entra com estratégia de estabilidade segmentar articular. Eu vou deixar em vídeos aqui sobre como fazer a técnica de estabilidade. E também aqueça. Muito importante fazer um aquecimento da musculatura. Então tá aí 3 fatores importantes que podem prejudicar e aumentar a tua lesão e
3 dicas importantes para você ter uma melhor performance, um melhor rendimento e automaticamente não ter lesão.